Quem é esse homem cuja vida transformou, transforma e continua transformando a história da África? Neste documentário vamos lhe apresentar Simon Kimbangu e qual a sua importância para o renascimento africano moderno. A personalidade de Papá Simon Kimbangu pode se definir em duas dimensões: dimensão do Kimbangu da história e Kimbangu da fé. O Simon Kimbangu da história é a realidade da personalidade física e humana de Papá Simon Kimbangu, na perspectiva do entendimento humano limitado no tempo e no espaço. O Kimbangu da história é um ser humano natural, submetido a todas as fraquezas humanas, não apresentando nenhum aspecto físico misterioso. A característica específica da sua natureza é o sacrifício, a arte de assumir passivamente e pacificamente a atitude agressiva dos opressores. O Simon Kimbangu da fé é a realidade da personalidade espiritual de Papá Simon Kimbangu, não perceptível ao entendimento humano. Essa manifestação, no contexto teológico, pode ser considerada como a plenitude da manifestação do Espírito Santo. Para melhor cumprir a sua missão no tempo e no espaço, o Simon Kimbangu da fé pode ser definido em dois métodos: método transcendental ou metafísico e método natural. Agora vamos à trajetória do Kimbanguismo. O Kimbanguismo é um cristianismo resultante dos ensinamentos e obras de Papá Simon Kimbangu, baseados no amor, obediência às leis de Deus e o empenho no trabalho. Na realidade, o Kimbanguismo é uma nova civilização que pretende implementar as bases do humanismo pelo temor de Deus e o respeito do ser humano sem discriminação de raça, tribos e línguas. Mas, sendo uma organização que congrega seres humanos, como qualquer instituição, o Kimbanguismo conheceu momentos altos e baixos na sua trajetória, repartida em dois percursos. O primeiro percurso vai de 1887 até 2001. O segundo percurso vai de 2001 até 2021. O primeiro percurso é repartido em 5 fases. Primeira fase é a fase da aliança entre Jesus Cristo e Simon Kimbangu. Este período vai de 1887, ano do nascimento de Simon Kimbangu, até 1921, ano do início da ação espiritual de Simon Kimbangu para o renascimento do povo de Deus a partir da África. Segunda fase é a fase de desestabilização espiritual do sistema colonial em África, na qual Simon Kimbangu pregou o renascimento espiritual, a não violência e o equilíbrio racial, profetizando as independências dos países africanos. Uma das suas profecias, e a mais famosa, é quando ele disse: "O negro tornar-se-á branco e o branco tornar-se-á negro." Este período vai de 1921 até 1951, o ano da morte de Simon Kimbangu, depois de 30 anos de prisão perpétua. Terceira fase é a fase de transição para a oficialização e institucionalização do Kimbanguismo como uma igreja. Este período vai de 1951 até 1959, o ano da morte de Mamá Muilu Maria, esposa de Simon Kimbangu, que liderou o Kimbanguismo nesta fase de clandestinidade e perseguição dos kimbanguistas pelo colonizador. Quarta fase é a fase da formação dos kimbanguistas. Sob a liderança da sua eminência de Nguyen Kuntima Joseph, os kimbanguistas se beneficiaram de uma formação muito rica que tinha como objetivo formar ativistas do desenvolvimento integral do continente africano. O curso, que durou 33 anos, baseou-se em formação espiritual,
formação intelectual, iniciação à autossustentabilidade absoluta. Este período vai de 1959 até 1992, o ano da morte dos dois pais espirituais que lideraram a igreja quimbanguista, Sua Grandeza Kisolokele Lukelo Charm e Sua Eminência Dianguenda Kuntima José. Quinta fase. É a fase de revisão e consolidação dos conhecimentos adquiridos no momento da formação sob a liderança do chefe espiritual, Sua Eminência Dialungana Kiangani Salomão. Este período vai de 1992 até 2001, o ano da morte do chefe espiritual, Sua Eminência Dialungana Kiangani Salomão. Com o seu desaparecimento físico, o quimbanguismo marcou o fim do primeiro percurso da sua história, abrindo a porta de uma nova geração de quimbanguistas que estariam submetidos a uma prova para identificação dos melhores que assimilaram os conhecimentos adquiridos na fase de formação. O segundo percurso é repartido em 3 fases. Primeira fase é a fase da liderança da segunda geração da descendência consanguínea de Simão Kimbangu para dar continuidade ao desenvolvimento do quimbanguismo. Depois da morte do chefe espiritual, Sua Eminência Dialungana Kiangani Salomão, os 26 netos de Simão Kimbangu selaram uma nova aliança, escolhendo no meio deles o irmão mais velho para conduzir os destinos do quimbanguismo. Assim, Simão Kimbangu Kiangani foi apresentado pelos seus irmãos na comunidade quimbanguista no dia 26 de agosto de 2002. Este período vai de 2001 até 2002, o ano do início da reforma quimbanguista. Segunda fase é a fase da tentativa da reforma e da resistência contra a reforma com o surgimento de 2 tendências: os conservadores, que se identificam pela equação matemática 26 igual a 1. Os reformistas, que se identificam pela equação matemática 3 igual a 1. Neste período, o quimbanguismo viveu um momento mais crucial da sua história desde o seu reconhecimento pelo poder colonial belga. A característica fundamental desta fase é a perseguição dos quimbanguistas pelos quimbanguistas. O período vai de 2002 até 2014, o ano do início da época dos centenários. Terceira fase é a fase da época dos centenários e o fim das perseguições dos quimbanguistas pelos quimbanguistas. É o período das celebrações dos centenários dos 3 líderes espirituais que sustentaram e desenvolveram o quimbanguismo: Papá Kisolokele, 1914 a 2014, Papá Dialungana, 1916 a 2016, Papá Dianguenda, 1918 a 2018. E em 2021 será o centenário do quimbanguismo que trará, certamente, o fim oficial da prova a qual os quimbanguistas estão submetidos. Assim, será a redinamização da civilização quimbangu para um novo ponto de partida. Papais e mamães, não tenho uma mensagem especial para vos transmitir. Nos dias vindouros, se já não estivermos nesse mundo dos vivos, pois estamos de passagem e viemos de viagem, se perguntarem, mas quais são as orientações que papai deixou antes de render a sua alma? Vejam só nos ensinamentos que tenho-vos dado todos os dias. Ontem falei, domingo falei, todos os dias tenho falado. O que tenho falado é o que constitui a base do nosso ensinamento: amor, mandamentos e trabalho. Se porventura vocês negligenciarem essas 3 virtudes, o nosso sofrimento nunca vai acabar. Na verdade, estamos a ver que Deus é vivo e nos ama muito. O meu estado de saúde está péssimo.
mas o meu espírito ainda tem muita força. Será que Deus quis que neste momento nós três ficássemos doentes? Qual seria o seu desejo? É a sua vontade que vai se cumprir e não a nossa. Conforme já dissemos, o dia que já não estaremos nesse mundo, não perguntem: o que é que Papá deixou como recomendações? Nas nossas orações, os nossos discursos diários têm sido a nossa mensagem que sempre temos vos dado para aqueles que já não estão em vida, vocês que estão cá presentes e aqueles que virão. Pois o peso que estamos a carregar é uma responsabilidade grande e dura. Vocês e eu, que aceitamos então seguir Papá Simão Kimbangu, o seu caminho está cheio de picos. Por isso, vocês que seguem Papá Simão Kimbangu, na verdade tenho dito que são mesmo especiais. Pois da maneira como esse caminho é tão difícil em relação às outras vias, vão sofrer zombarias em todos os sítios onde passarem, se as pessoas se perceberem que são quimbanguistas. Serão tratados de burros, enquanto que vocês não são burros, ao contrário, vocês ultrapassam a inteligência deles. Em que sentido? Vocês fizeram a escolha de seus próprios caminhos a seguir. Quais são as origens do homem negro? Agora, de vez em quando estou a descansar na cama, tenho acompanhado muitas coisas na televisão. Constatado que o negro em todos os sítios onde ele se encontra está mesmo zero. Já temos muitos intelectuais que podem fazer exibições espetaculares, são muitos, mas não conseguem fazer. E o que é que nos falta se somos realmente inteligentes? Estudamos muito, não conseguimos colocar a nossa inteligência em aplicação, conforme estudamos na escola. Alguma coisa tem nos faltado. Tal como o nosso Senhor Jesus Cristo tinha dito, na verdade, é seguir o que Ele disse. Procurai primeiro o reino de Deus, e o resto vos será dado em acréscimo. E para procurar o tal reino de Deus é preciso praticar o amor, respeitar os mandamentos de Deus e realizar boas obras. Trabalho. Essas três condições que nos foram dadas são as que vão fazer de nós grandes pessoas. Se porventura falharmos, o nosso sofrimento não vai acabar. Estamos andando. Como já disse, somos visitantes desse mundo. Um dia Papá Solokeli vai voltar, Papá de Anguenda, Papá de Alangana. Vamos mesmo voltar, porque viemos em peregrinação, vivemos convosco, já nos viram, conversaram conosco, nos manifestaram o vosso amor, nos deram de comer, nos vestiram e fizeram para nós tudo o que necessitávamos. Hoje, dia 2 de janeiro de 1992, vieram nos desejar feliz ano novo. Agradecemos bastante. Os meus irmãos não estão cá, mas estamos juntos, pois somos apenas uma só pessoa. Vamos deixar de andar segundo a carne. É imperioso que tenhamos um amor considerável e não um amor de hipocrisia. Quer dizer, fora demonstramos um amor enquanto dentro dos nossos corações não temos amor. A partir de qual momento começamos a tropeçar? Assim, seria melhor você e eu demonstrarmos que amamos o nosso próximo, do fundo do nosso coração, e não na aparência. Pois se estivermos a praticar a hipocrisia, vai nos custar caro e vai nos levar a um sofrimento extremo. Por isso, vamos nos cautelar da morte. Não temos outro solucionador de nossos problemas a não ser Ele próprio, Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que vão nos ajudar. Assim, todo esse ano, entregamos a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo,
e o Espírito Santo para nos acompanhar, nos ajudar no sentido de cumprirmos a sua vontade. Se fizermos a sua vontade, tudo o que precisarmos iremos alcançar. Amor, mandamento e trabalho. Na sequência de nosso documentário, apresentaremos as últimas recomendações da Sua Eminência de Alungana Kiangani Salomon, que no próximo dia 25 de maio de 2016 comemoraremos o centenário de seu nascimento no Congo Brazzaville. Na quinta-feira, dia 16 de agosto de 2001, às 4 horas de madrugada, na cidade de Nkamba, sede da igreja quimbanguista, Sua Eminência de Alungana Kiangani Salomon tinha convidado seus filhos e disse-lhes: mandei-vos chamar para vos pedir que assegurem esta responsabilidade e alimentem o amor entre vocês. Fiquem unidos. Recomendo-vos que finalizem as obras do complexo residencial dos afrodescendentes americanos, em Nkendolo. Não deixem que o trabalho do meu pai se estrague. Com toda a firmeza, não destruam a minha obra, mas assegurem-na. Meus filhos, tenham em vós um profundo amor recíproco. Sustentem os responsáveis eclesiásticos. Apoiem a juventude. Se sustentem mutuamente, a fim de que o trabalho tenha um avanço considerável. Protejam e desenvolvam este trabalho de Deus. Não deixem essa obra nas mãos dos porcos. Em nosso próximo documentário Simon Kimbangu, parte 2, a ser produzido em Angola, teremos a honra de lhes apresentar a sua grandeza Kisolokeli Kiangani Paul, chefe espiritual adjunto, encarregado de Angola. Salientamos que Papá Paul é neto de Papá Simon Kimbangu, filho de Kisolokeli Lukelo Charles e coordenador do projeto da expansão sistemática do quimbanguismo no mundo. O Brasil foi o primeiro país a se beneficiar deste maravilhoso projeto. Esperamos por vocês no documentário Simon Kimbangu, parte 2. Venham fazer parte da família quimbanguista no mundo.